ISA Energia, Axa Energia, Equatorial, Taesa e um aqui fora da parte de energia, que é a Tegma Logística, que caiu quase 30% do pico de 2026. Então, sobre a primeira pergunta, e fiquem à vontade para comentar dúvidas e sugestões aqui abaixo. Então, o Igor perguntou, será que devemos ter alguma movimentação negativa na ISA Energia com uma possível venda das ações que a Axa Energia possui na empresa? Então, sim, esse fato pode limitar o potencial de apreciação da ISA Energia, porque o mercado tem aquele ponto na cabeça, se pode acontecer alguma venda relevante no curto prazo, para que sair comprando rapidamente, porque pode ter outra perda caso a empresa queira vender por um preço bem menor. Daí porque ele comentou sobre isso, é porque a ISA Energia soltou esse fato relevante envolvendo a conversão das ações ordinárias em preferenciais. E também a Axa Energia, que é acionista da ISA Energia, destacou que conseguiu a aprovação do Conselho da ISA Energia para a conversão de quase 20 milhões de ações ordinárias em preferenciais. E a relação de conversão será de uma ação ordinária para uma ação preferencial. Essa foto mostra a estrutura acionária da ISA Energia, que é controlada pela ISA Capital do Brasil, que é controlada pela ISA, que é uma estatal colombiana, que é controlada no final pelo grupo Ecopetrol, que é uma estatal colombiana. Então aqui no caso, o controlador da ISA Energia é uma estatal. E a mesma coisa no caso da Taesa, que a ISA controla a Taesa, e também temos a CEMIG no bloco de controle, ou seja, duas estatais. E também uma confusão que eu vi recentemente é que algumas pessoas pensam que a ISA Energia, a ISA 4 ou ISA 3, é controladora da Taesa, e esse fato não é verdade. E é apenas o controlador que acaba sendo parecido, e aqui no caso não é a ISA Energia que tem participação na Taesa. Outro ponto, a Axa Energia tem participações em várias empresas, então veja 25 milhões de ações ordinárias, que é quase 10% das ações ordinárias, e 117 milhões de ações preferenciais, o que é quase 30% das ações preferenciais. Então, hoje a Axa Energia tem 21,6% de toda a ISA Energia, enquanto o controlador tem 35% de toda a empresa. Então, hoje, o segundo maior acionista da ISA Energia é a Axa Energia. E como vimos, eles conseguiram a aprovação da conversão de quase 20 milhões de ações ordinárias em preferenciais, ou seja, é boa parte da posição atual. E aparentemente a Axa Energia está fazendo esse movimento para desinvestirem da ISA Energia, porque a ISA E3 mal possui liquidez de apenas 120 mil por dia, então fica bem difícil da empresa conseguir vender 20 milhões de ações. E também repare aqui nessa foto que a Axa Energia é a maior geradora e a maior transmissora do Brasil. Fora isso, a empresa tem participações em várias empresas, com liquidez e sem liquidez, e eles destacaram que podem realizar mais desinvestimentos com o passar do tempo, e a empresa quer desinvestir de ativos em que ela não possui o controle. E aqui no caso, esse fato acontece na ISA Energia. Então, se eu fosse chutar alguma coisa, aparentemente a empresa está preparando o terreno para venderem essas ações preferenciais que a empresa possui. Já sobre outra pergunta, qual é o melhor código para comprar da Axa Energia? Então, Axa 3. E também a empresa até divulgou um plano que eles querem migrar para um novo mercado e converterem todos os códigos em ações ordinárias. Aqui no caso, indo para Axa 3, no final tudo deverá ser convertido para ações ordinárias, caso aconteça essa migração para o novo mercado. E também se olharmos aqui para indicadores de Axa 6 versus Axa 3, hoje a Axa 3 possui o menor preço-lucro, o menor PVP e o maior dividend yield. Até se olhar por esta ótica, aparentemente a Axa 3 está mais interessante. E agora sobre outra pergunta envolvendo outra empresa de energia, então ele perguntou se vai ter comentários sobre a Equatorial e o novo balanço da empresa. Então, para quem não conhece sobre a Equatorial, ela é uma das maiores empresas de utilidade pública do país, e a empresa consegue receitas acima do que 50 bilhões por ano. E majoritariamente a receita da empresa vem através de 7 distribuidoras, e a empresa possui quase 15 milhões de consumidores. Fora isso, a empresa também tem ativos em geração, tem em saneamento, e hoje a empresa é acionista de referência na Sabesp, com 15% de participação. Além do mais, a empresa também tinha participação em transmissão, mas realizaram o desinvestimento em 2025, e esse ponto gerou uma redução na sua alavancagem. Então, por isso que tivemos uma redução na dívida líquida da Equatorial
E também a alavancagem caiu de 3,3 para 2,6, o que acaba sendo bem confortável, ainda mais para uma empresa de energia que tem uma boa previsibilidade de fluxo de caixa. E também sobre resultados da Equatorial, a receita cresceu em quase 15%, o EBITDA ajustado cresceu em 11,6% e o lucro ajustado de 2,6 bi e cresceram em 4,9%. E também a Equatorial é uma das empresas beneficiadas em um cenário de queda de juros, ainda mais com esse bom patamar de dívida. Então, com a despesa financeira pesando menos, esse ponto tende a incrementar o lucro da empresa, fora que também, em um cenário de juros menores, esse ponto impacta positivamente a precificação das ações. Então, por isso que em um ambiente de queda de juros, normalmente acontece uma boa apreciação em vários papéis. Além do mais, um ponto que desagradou o mercado foi a queda no payout da Equatorial, porque historicamente a empresa sempre foi uma péssima pagadora de proventos, só repassando 25% do lucro, e agora a empresa submeteu uma proposta para ser deliberado na Assembleia, envolvendo a redução no dividendo mínimo obrigatório, e hoje o payout mínimo é de 25%, conforme a lei das SA. E caso essa proposta venha a ser aprovada, o dividendo obrigatório passará a ser de 1% do lucro ajustado. Ou seja, o payout mínimo poderá cair para apenas 1%, e se esse fato acontecer, o dividendo da empresa ficará perto do que zero, caso ela pague apenas 1% de payout.